Faz 3 anos que aluguei uma casa de temporada. Não havia nenhum motivo especial. Era apenas um final de semana para descansar do trabalho. O lugar era uma cabana isolada, localizada a cerca de 4 horas da minha cidade. O que me atraiu foi o fato de a cabana estar cercada por poucas outras casas e ter a mata fechada bem no quintal. Era exatamente o tipo de tranquilidade que eu estava procurando. Cheguei cedo pela manhã e passei o dia explorando a propriedade. A cabana tinha várias características interessantes e me diverti mexendo em algumas delas. Na parte da tarde, decidi relaxar do lado de fora, sentado em uma daquelas cadeiras de balanço no pátio dos fundos. Enquanto olhava para a floresta, notei um homem andando entre as árvores. Ele parecia uma pessoa comum e imaginei que provavelmente fosse alguém hospedado em uma das outras cabanas próximas. Continuei observando enquanto ele seguia por entre as árvores até desaparecer completamente da minha vista. Não pensei muito sobre isso e continuei aproveitando o ambiente. Fiquei lá fora por quase 1 hora antes de entrar para preparar o jantar. Depois, sentei para assistir a um filme. Durante a noite, enquanto ainda assistia, ouvi a campainha tocar. Isso me surpreendeu, pois nem sabia que a cabana tinha campainha. Levantei e fui até a porta. Quando a abri, vi um homem parado no alpendre. Reconheci imediatamente. Era o mesmo que eu tinha visto andando pela floresta mais cedo. Ele sorriu amplamente e disse que estava perdido havia algumas horas e precisava de ajuda para encontrar sua cabana. Por um momento fiquei desconfiado. Havia algo estranho nele, mas não consegui identificar o que era. Respondi: "Claro, espere aqui. Vou pegar meu celular para você procurar o endereço." Fechei a porta, fui até o sofá pegar meu telefone e voltei. Mas quando abri a porta novamente, ele já não estava mais lá. Olhei para fora, mas ele não estava em nenhum lugar no alpendre ou no quintal. Fiquei parado na porta por alguns segundos, confuso. Depois fechei a porta e voltei para o sofá. Embora eu soubesse que algo estava errado, não conseguia entender o que estava acontecendo. Permaneci alerta por um tempo, mas eventualmente fui para a cama. Dormi surpreendentemente bem. Na manhã seguinte, saí para o pátio com meu café e me sentei para apreciar o cenário. Cerca de 10 minutos depois, vi algo que não esperava. O mesmo homem caminhava pela floresta novamente, exatamente no mesmo lugar onde eu o tinha visto antes. Parecia estar seguindo o mesmo caminho. Agora, eu tinha certeza de uma coisa: ele definitivamente não estava perdido. Mas então, por que apareceu na minha cabana pedindo ajuda? Intrigado e desconfiado, entrei na casa e liguei para um amigo, contando sobre a situação. Enquanto conversávamos, ouvi algo que quase me parou o coração. A campainha tocou novamente. Sussurrei ao meu amigo o que estava acontecendo e deixei a ligação ativa enquanto ia até a porta. Ao abrir, lá estava ele outra vez, com o mesmo sorriso estranho, repetindo a mesma história. Estou perdido e preciso de ajuda para encontrar minha cabana. Desta vez, fiquei irritado e desconfiado. Respondi com firmeza: "Você disse isso ontem. Tem certeza de que precisa de ajuda?" O homem continuou sorrindo e repetiu calmamente: "Você pode pegar seu celular para eu procurar o endereço?" Meu corpo ficou gelado. Ele estava repetindo exatamente as mesmas palavras que havia dito na noite anterior. Sem pensar 2 vezes, bati a porta na cara dele e corri para o telefone, dizendo ao meu amigo que precisava sair dali imediatamente. Rapidamente, arrumei minhas coisas e verifiquei pelo olho mágico para ter certeza de que ele tinha ido embora. Não vi ninguém do lado de fora, então corri até o carro com minha bagagem, joguei tudo no banco de trás e entrei. Enquanto eu dava ré para sair, meu coração quase parou. O homem estava parado na janela da cabana, olhando diretamente para mim de dentro da casa. Ele não fez nada, apenas ficou ali me observando enquanto eu saía. Assim que cheguei em casa, relatei tudo ao anfitrião do Airbnb. No entanto, sua resposta foi curta e indiferente. Ele apenas pediu desculpas por eu não ter gostado da estadia, como se aquilo fosse uma simples inconveniência. Até hoje, não sei o que aquele homem estava tentando fazer ou qual era seu plano. Mas ver seu rosto pela janela, dentro da cabana, foi uma das coisas mais assustadoras que já vivi.
Tenho 29 anos e moro em uma cidade pequena na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Desde jovem, sempre gostei de explorar trilhas e acampar, especialmente nas montanhas próximas à minha região. Meu melhor amigo, que mora a poucos quilômetros de mim, geralmente me acompanha nessas aventuras. Todo ano, no outono, costumamos planejar uma trilha mais desafiadora, que pode durar de alguns dias até uma semana inteira. Em 2019, planejamos uma rota que atravessava a serra até chegar a um pequeno lago no topo das montanhas. Porém, poucos dias antes da viagem, meu amigo teve que cancelar por conta de uma emergência no trabalho. Eu já tinha tirado a semana de folga, estava com tudo pronto e decidi ir sozinho. Na manhã de segunda-feira, dirigi até o início da trilha, carregando minha mochila cheia de suprimentos. Essa não era uma trilha comum e bem demarcada, como aquelas destinadas a turistas. Essas rotas eram mais rústicas, sem caminhos definidos. Eu precisava me guiar com mapas, bússolas e pontos de referência, como formações rochosas ou clareiras. Passei os 2 primeiros dias seguindo uma rota em direção a uma encosta nas montanhas. No segundo dia, quando começou a escurecer, montei acampamento em uma área plana, ainda a algumas horas da encosta. Armei minha barraca, acendi uma pequena fogueira e preparei minha comida antes de me deitar para descansar. Por volta das 20 horas, enquanto lia dentro da barraca, ouvi um estalo alto atrás de mim, como o som de um galho seco sendo quebrado. Meu corpo congelou. Minha primeira reação foi pensar que poderia ser algum animal, talvez um lobo-guará ou mesmo um javali. Esperei por mais sons, mas não ouvi nada além do vento passando pelas árvores. Peguei minha lanterna e saí da barraca. Varri a área com o feixe de luz, mas não vi nada. Então gritei, tentando assustar qualquer coisa que pudesse estar por perto. Mesmo assim, não houve resposta nem sons de algo fugindo. Voltei para a barraca, ainda desconfiado. Decidi apagar a fogueira para evitar atrair mais atenção e fiquei alerta por mais um tempo antes de finalmente pegar no sono. Na manhã seguinte, continuei minha caminhada até chegar à encosta. De lá, a vista era espetacular e eu podia ver o lago ao longe. Estava animado por estar perto do meu destino e caminhei com pressa para chegar antes do pôr do sol. Cheguei ao lago no fim da tarde. A paisagem era linda, com águas cristalinas refletindo as montanhas ao redor. Caminhei ao redor do lago por um tempo, antes de montar meu acampamento em uma área perto da linha das árvores. Enquanto preparava minha fogueira, comecei a ouvir sons vindos da floresta atrás de mim. Eram barulhos suaves, mas que pareciam passos. Minha mente tentava racionalizar. Deve ser algum animal pequeno, como um tatu ou um porco do mato. Tentei ignorar, mas o som continuava. A ideia de estar sozinho em um lugar tão isolado me deixou inquieto. Quando a noite caiu, apaguei a fogueira e fui para a barraca. Por volta da meia-noite, acordei de repente. Desta vez, os passos estavam bem mais altos e rápidos, como se alguém estivesse correndo ao redor da minha barraca. Meu coração disparou. Peguei a lanterna e saí às pressas. Apontando o feixe de luz, vi uma figura correndo em direção à floresta. Era um homem. Ele estava descalço, sem camisa, e corria rapidamente até desaparecer entre as árvores. Eu estava em choque. Aproximei-me da área onde ele havia estado e vi pegadas frescas ao redor da minha barraca, como se ele estivesse andando ao meu redor antes de começar a correr. Acendi novamente a fogueira para iluminar o acampamento e passei o resto da noite acordado, com os olhos fixos no escuro ao redor do lago. Assim que amanheceu, tirei algumas fotos do lago para guardar como lembrança e comecei a caminhada de volta. Minha intenção era ficar mais um dia no lago, mas a sensação de estar sendo seguido era insuportável. No caminho de volta, percebi que alguns itens da minha mochila haviam sumido. Pacotes de comida, pequenos utensílios e ferramentas. Foi então que me dei conta de que, enquanto eu dormia na primeira noite, aquele homem pode ter mexido na minha mochila. Até hoje, só de pensar naquilo, meu corpo se arrepia.
Não sei quem era aquele homem, mas o fato de ele ter se aproximado tanto sem que eu percebesse ainda me assombra. Minha colega de quarto saiu de viagem durante a semana do feriado, então fiquei com o apartamento só para mim. As aulas da faculdade estavam suspensas e eu não tinha nenhuma obrigação ou plano. Naquela segunda-feira, uma tempestade monstruosa atingiu a cidade. Era comum para essa época do ano, mas parecia pior do que o normal. Ventos uivantes balançavam as árvores e as rajadas faziam a casa inteira tremer e ranger. Sabendo que seria impossível dormir com todo aquele barulho, decidi ficar acordado jogando videogame. Eu estava no meio de uma partida, já passava das 23 horas, quando a campainha tocou. Pausei o jogo imediatamente e fui até a porta. No entanto, quando olhei pelo olho mágico, não vi ninguém. Abri a porta com cautela. O vento e a chuva me atingiram de cheio e olhei ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Não havia absolutamente ninguém lá fora. Fechei a porta e voltei ao sofá, me perguntando se o vento poderia ter disparado a campainha. Pouco tempo depois, ouvi um estrondo alto vindo do quintal. Meu coração disparou. Corri até a porta dos fundos e vi que o conjunto de móveis da varanda havia sido derrubado pelo vento. As cadeiras e a mesa estavam espalhadas pelo gramado, sendo arrastadas pela tempestade. Apressei-me em calçar os sapatos e saí para arrumar a bagunça. A chuva e o vento eram tão fortes que doíam ao bater no meu rosto. Comecei a empurrar os móveis para mais perto da parede da casa, onde estariam mais protegidos. Foi então que percebi algo que me deixou paralisado. Na extremidade do quintal, uma figura estava parada, me observando. Não consegui distinguir muitos detalhes, mas era definitivamente uma pessoa. Olhei para a figura por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo, mas logo terminei de arrumar os móveis e voltei correndo para dentro de casa, fechando e trancando a porta atrás de mim. Fiquei olhando pela janela por um tempo, mas a figura já havia desaparecido. Depois disso, resolvi não voltar ao videogame. Fiquei na sala, mexendo no celular, tentando me distrair, mas a sensação de desconforto não passava. Por volta das 2 horas da manhã, acabei pegando no sono no sofá. A tempestade parecia ter ficado mais intensa, mas o cansaço me venceu. Algum tempo depois, acordei com um susto. Um forte golpe de vento sacudiu a casa e o barulho me despertou instantaneamente. Ao me sentar no sofá, senti algo estranho. Minhas meias estavam encharcadas. Olhei para baixo e vi uma poça d'água no chão, ao lado do sofá. Meu coração começou a bater mais rápido. Segui o rastro das poças pelo chão e notei algo ainda mais assustador. Pegadas molhadas, claramente formadas por sapatos, atravessavam toda a sala. As marcas iam da porta dos fundos, que percebi com horror que eu havia esquecido de trancar, até a escada que levava ao andar de cima. A água das pegadas ainda parecia fresca, como se aquilo tivesse acontecido há pouco tempo. Minha respiração ficou ofegante. Peguei meu celular e me escondi em um canto da sala, tentando não fazer barulho enquanto ligava para a polícia. Sussurrei ao atendente o que estava acontecendo e esperei em silêncio até os policiais chegarem. Quando eles chegaram, revistaram a casa inteira, mas não encontraram ninguém. Disseram que parecia ser uma invasão planejada, já que nenhuma das outras casas da rua havia sido invadida e nada foi roubado da minha. O que mais me assusta até hoje é que, de alguma forma, o intruso entrou na sala, ficou a poucos metros de mim enquanto eu dormia no sofá, e saiu sem fazer absolutamente nada. Não sei o que ele queria ou por que não fez nada naquela noite, mas o pensamento de que ele esteve tão perto me dá arrepios. No ano passado, aceitei cuidar da casa de um dos meus melhores amigos enquanto ele viajava a trabalho.
Ele tinha alguns peixes e lagartos que precisavam ser alimentados, além de muitas plantas para regar. A viagem duraria 2 semanas e eu concordei em tomar conta de tudo. A casa dele era muito mais confortável que meu pequeno apartamento, então eu estava feliz em ajudar. Durante a primeira semana, foi como se eu estivesse em uma casa de temporada, tudo tranquilo e agradável. Mas, em uma noite, enquanto jantava na cozinha, ouvi alguém tossir do lado de fora da casa. O som foi tão próximo que parecia estar exatamente na porta dos fundos. Meu coração acelerou. Levantei imediatamente, caminhei até a porta e liguei as luzes externas, esperando que o intruso percebesse que eu estava em casa. Esperei por alguns instantes antes de olhar pela janela. Não havia ninguém lá. Fiquei em alerta por um tempo, mas como o silêncio permaneceu, tentei me acalmar. Um pouco mais tarde, percebi que estava com fome e saí para buscar algo para comer. Enquanto caminhava até o carro, notei marcas no gramado, como se alguém tivesse andado do passeio até os fundos da casa e depois voltado. Aquilo me deixou desconfiado, mas continuei minha noite normalmente. No caminho de volta, pensei sobre as marcas no gramado e decidi investigar ao chegar em casa. Peguei uma lanterna e fiz uma busca rápida pelo quintal, mas não encontrei mais nada fora do lugar. Voltei para dentro, liguei a TV e sentei para relaxar. Cerca de 1 hora depois, já me sentindo sonolento, desliguei a TV e fui para o quarto. Enquanto estava deitado, mexendo no celular antes de dormir, ouvi passos vindos da frente da casa. Fiquei imóvel, tentando ouvir com mais clareza. A pessoa passou pela porta da frente e foi em direção aos fundos. Levantei, acendi as luzes do andar de baixo e fiquei no topo da escada, ouvindo atentamente. De repente, ouvi o som da maçaneta da porta dos fundos girando. Alguém estava tentando abrir a porta. Desci alguns degraus, tentando ver melhor, mas antes que pudesse identificar algo, ouvi um estrondo. Vidro se estilhaçou, e eu soube imediatamente que uma das janelas da sala havia sido quebrada. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Peguei meu celular e liguei para a polícia, tentando permanecer o mais silencioso possível. Enquanto falava ao telefone, ouvi passos pesados no andar de baixo e sons de objetos sendo derrubados. O invasor começou a subir as escadas e o som ficou mais próximo a cada segundo. Quando ele chegou à porta do quarto, começou a bater com força, tentando arrombá-la. O impacto era tão forte que uma das partes do painel da porta quebrou, deixando um buraco pelo qual ele podia alcançar a maçaneta. Com as mãos trêmulas, eu só conseguia pensar no que faria se ele entrasse. Mas, para minha surpresa, o invasor não tentou me atacar. Em vez disso, ele começou a destruir tudo dentro do quarto: paredes, móveis e até o chão. Ele parecia completamente fora de si, quebrando tudo que via pela frente. Depois de alguns minutos, ele saiu correndo para outro quarto e eu ouvi sons similares enquanto ele destruía o restante da casa. Então, o barulho desapareceu. Quando a polícia chegou, o invasor já havia fugido. A casa estava um caos. Praticamente tudo havia sido destruído, mas nada foi roubado. Os policiais disseram que parecia algo pessoal, como se o invasor estivesse tentando se vingar do dono da casa. Meu amigo voltou para casa no dia seguinte, interrompendo a viagem, mas mesmo ele não conseguiu entender quem poderia ter feito aquilo. Até hoje o caso permanece sem solução. O que mais me assusta é que o invasor praticamente ignorou minha presença. Ele me viu no quarto e decidiu simplesmente destruir tudo ao meu redor, como se eu não fosse uma ameaça. Essa indiferença, misturada com a intensidade da raiva dele, foi uma das coisas mais assustadoras que já experimentei. No ano passado, eu trabalhava em um posto de gasolina em uma cidade do interior de São Paulo. O turno da noite era tranquilo na maior parte do tempo, especialmente em dias de chuva, como naquela noite. Quando chovia, quase ninguém parava para abastecer
ou entrar na loja de conveniência. Então eu passava as horas tentando me manter acordado, geralmente mexendo no celular. Era por volta das 22 horas quando ouvi um som estranho vindo da porta de vidro. Parecia alguém batendo levemente. Levantei os olhos e vi uma figura parada do lado de fora, no meio da chuva. Era um homem com o capuz da jaqueta cobrindo seu rosto. Fiquei confuso. Acenei para ele, indicando que a porta estava aberta, mas ele continuou parado, batendo de leve no vidro, como se não tivesse me visto. Resolvi me levantar e abrir a porta para perguntar o que ele queria. Ele entrou sem olhar para mim e foi direto para o balcão. Era uma cena quase cômica, de tão absurda. Quando me aproximei, ele pediu um maço de cigarros e pagou com dinheiro. Pegou o troco, virou as costas e saiu pela porta. Enquanto ele se afastava, percebi algo intrigante. Não havia nenhum carro no estacionamento ou nos postos de gasolina. O homem simplesmente caminhava pela chuva em direção à estrada, como se não tivesse destino. Fiquei pensando naquilo. Ele não comprou nada que indicasse que tinha um carro parado em algum lugar, como um galão de gasolina. Era apenas um maço de cigarros. Mesmo achando estranho, tentei deixar para lá e voltei para a minha rotina. 1 hora depois, ouvi novamente o som de batidas na porta de vidro. Quando olhei, vi o mesmo homem parado no mesmo lugar. Minha sensação de desconforto aumentou. Abri a porta e perguntei: "Está tudo bem?" Ele não respondeu. Apenas apontou para um galão de gasolina que estava encostado em uma das bombas. Ele disse algo em voz baixa, que soou como ajuda. Pensei que ele talvez precisasse encher o galão, então saí com ele até a bomba. Ele me entregou um cartão de crédito e eu comecei a encher o galão enquanto ele permanecia parado atrás de mim, em silêncio. O comportamento dele estava me deixando nervoso. Ele parecia fazer questão de ficar fora do meu campo de visão, como se quisesse evitar ser observado. Assim que terminei de encher o galão, entreguei-o de volta e comecei a voltar para a loja. Foi nesse momento que senti uma mão agarrar meu braço. Ele começou a falar rapidamente, mas eu não conseguia entender o que dizia. Puxei meu braço, me soltei e voltei correndo para a loja. Quando cheguei à porta, vi algo que me gelou o sangue. Do outro lado do balcão, dentro da loja, havia outro homem. Ele estava jogando itens da prateleira em uma mochila e se movia rapidamente. Quando me viu, pulou o balcão e correu para a saída. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pancada forte na cabeça e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no chão, com uma dor latejante na cabeça. Levei alguns segundos para entender o que tinha acontecido. Olhei ao redor e vi que o caixa havia sido esvaziado e muitas coisas tinham desaparecido das prateleiras. Chamei a polícia imediatamente. Depois de vasculharem as câmeras de segurança, ficou claro que o homem que me distraiu com o galão de gasolina estava trabalhando junto com o outro que entrou na loja. A parte mais assustadora veio depois. Nas imagens, o homem que estava dentro da loja apareceu segurando uma arma enquanto esvaziava o caixa. Felizmente, ele não a usou contra mim, mas o simples fato de que eu poderia ter sido gravemente ferido ou morto ainda me assusta. Aquela noite me ensinou uma lição amarga sobre o quanto o trabalho noturno, em lugares isolados, pode ser perigoso. Nunca mais subestimei uma situação estranha no posto. Em 2020, uma amiga minha, a Juliana, comentou que uma conhecida dela, chamada Camila, precisava de alguém para cuidar do cachorro, enquanto ela e o marido viajavam para o Rio de Janeiro. Como eu fazia trabalhos de pet sitter por meio de um aplicativo, achei que seria uma ótima oportunidade para ganhar um dinheiro extra. Camila tinha um husky enorme chamado Thor. Ele era adorável, mas bem grande e um pouco acima do peso. Antes de viajar, ela me mostrou a casa, explicou como alimentar Thor e disse que eu podia usar qualquer coisa da geladeira.
A casa tinha um sistema de travamento eletrônico na porta, o que me deu mais segurança. Cheguei na casa na sexta-feira à noite, logo depois que Camila e o marido partiram. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Eu ia trabalhar durante a tarde, voltava à noite, cuidava do Thor, assistia a filmes e deixava o cachorro dormir ao meu lado no quarto. Na segunda-feira à noite, porém, algo estranho aconteceu. Por volta das 21 horas, alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico e vi um homem de uniforme preto, parecido com o de um segurança. Achei estranho, mas abri a porta para saber o que ele queria. Boa noite. Estou procurando pelo Jorge. Ele mora aqui? Perguntou o homem. Respondi, desconfiada. Não tem nenhum Jorge aqui. Estou cuidando do cachorro de uma amiga enquanto ela viaja. O homem sorriu levemente e perguntou. Ah, entendi. E você fica aqui até quando? Até quarta-feira. Depois disso ele disse, tudo bem, e foi embora. Assim que fechei a porta, percebi que havia cometido um erro. Eu basicamente tinha acabado de contar a um estranho que estava sozinha ali. Enviei uma mensagem para Camila, explicando o que aconteceu, e ela respondeu dizendo para eu não me preocupar, que provavelmente era um engano. Mesmo assim, aquela interação me deixou inquieta. Na madrugada de quarta-feira, acordei com Thor latindo furiosamente. Levantei, ainda meio grogue, e fui até a sala. Ele estava na porta da frente, rosnando e encarando o lado de fora. Olhei pelo olho mágico e, para minha surpresa, era o mesmo homem de antes. Dessa vez, ele estava acompanhado de outro homem, também usando um uniforme parecido com o de segurança. Meu coração disparou. Eles estavam parados ali, às 3 horas da manhã. Não abri a porta dessa vez. Fiquei observando pelo olho mágico até que os dois se afastaram e desapareceram na escuridão. Na manhã seguinte, eu já estava pronta para ir embora. Fiquei mais uma noite, porque o combinado com Camila era até quarta-feira, mas nunca fiquei tão aliviada por deixar um lugar. Até hoje, não sei quem eram aqueles homens ou o que queriam, mas sei que Thor foi o verdadeiro herói da história. Se não fosse por ele, talvez as coisas tivessem terminado de uma forma muito pior. Depois disso, parei de aceitar trabalhos de pet sitter em casas de pessoas que eu não conhecia bem. No ano passado, decidi fazer uma longa viagem de carro, explorando o interior do Brasil. Era uma viagem sem destino fixo. Eu dirigia por cidades diferentes, parava onde me sentia cansado e decidia o próximo destino conforme o humor. Não fiz nenhuma reserva antecipada, pois queria a liberdade de escolher onde parar. Nos primeiros 5 dias, tudo correu bem. Consegui hotéis decentes em cada cidade onde parei. No entanto, na sexta noite, as coisas começaram a dar errado. Eu estava dirigindo entre 2 cidades quando percebi que não conseguiria continuar. Eram quase 23 horas e o sono estava tomando conta de mim. Resolvi procurar um lugar para passar a noite. Tentei ligar para alguns hotéis maiores na região, mas todos estavam lotados ou não aceitavam hóspedes sem reserva. Estava quase desistindo quando vi uma placa indicando um motel a 10 quilômetros de distância. Sem alternativas, decidi tentar. Quando cheguei, percebi que era um lugar simples, com um único andar e vagas de estacionamento em frente aos quartos. Estacionei o carro e fui até a recepção, onde uma atendente simpática me informou que havia um quarto disponível. Peguei a chave, levei minha mochila para o quarto e me preparei para dormir. O quarto era pequeno e um pouco antiquado, mas parecia limpo e funcional, o suficiente para uma noite. Mal tinha entrado no quarto quando ouvi uma batida na porta. Achei estranho, mas fui atender. Ao abrir uma fresta com a corrente de segurança, vi um homem parado ali, murmurando algo que não conseguia entender. Assim que percebeu que eu tinha aberto a porta, ele tentou empurrá-la para entrar. Segurei a porta com força, impedindo que ele entrasse, e gritei: "Sai daqui!" O homem parou, me olhou por alguns segundos
e então simplesmente se virou e foi embora. Fechei a porta rapidamente, trancando tudo. Fiquei confuso e inquieto, mas me convenci de que ele deveria ser apenas algum bêbado ou alguém drogado. Me deitei na cama, mas o sono demorou a vir. Por volta das 3 horas da manhã, acordei com batidas ainda mais fortes na porta. Pulei da cama, sentindo o coração disparar. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Era o mesmo homem de antes. Dessa vez, ele estava gritando palavras desconexas e batendo na porta com tanta força que parecia que ia arrombá-la. Peguei meu celular e liguei para a polícia, enquanto colocava a corrente de segurança novamente. Assim que destravei a porta para falar com ele, ele empurrou com tanta força que o impacto quase quebrou a corrente. Enquanto eu tentava mantê-lo fora, vi algo que me gelou o sangue. Ele tinha uma faca e estava tentando cortar a corrente. Recuei imediatamente, trancando-me no banheiro e esperando a polícia chegar. O barulho continuou por alguns minutos, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando a polícia finalmente chegou, vasculharam a área, mas o homem já havia fugido. Encontraram uma janela quebrada no quarto onde ele estava hospedado, e provavelmente foi por ali que ele escapou. Mais tarde, descobriram que o cartão que ele usou para pagar a estadia no motel era roubado. Não sei quais eram as intenções daquele homem, mas tenho certeza de que não eram boas. Desde aquele dia, nunca mais viajo sem planejar hospedagens antecipadamente. Aprendi que um erro simples, como parar em um lugar desconhecido sem pesquisar, pode acabar custando muito caro.